Oi pessoal, Chefe Ricardo aqui. Nessa primeira aula a gente vai aprender caldo de legumes, tá? Então nós vamos aprender a fazer um caldo de legumes muito saboroso, muito fácil e que vai deixar seu risoto sensacional. Essa aqui é a base para qualquer caldo, tá? Então tudo que a gente vai utilizar aqui pode ser usado em qualquer outro caldo. Mas como a gente vai fazer o de legumes, vão ter só legumes. Se você for fazer o de frango, de carne, essa mesma base com os outros ingredientes. Nós vamos usar aqui o meripois, que é um nome em francês para base de legumes, tá? E o que a gente utiliza? Cebola, cenoura, salsão e alho poró. E aí usamos o bouquet garni, tá? Que são as ervas e os aromáticos. Ok? Então, para deixar o nosso caldo muito saboroso, é importante usar essas bases. O processo de fazer o caldo de legumes é bem simples. Consiste em cozinhar os legumes e os aromáticos em água para que os legumes soltem esse sabor nessa água, tá? E aí a gente vai utilizar essa água, esse caldo, né? Que aí passa a ser um caldo. O tempo de cozimento varia. Normalmente a gente utiliza um tempo de cozimento de 45 a 60 minutos. Mais do que isso, não vai mais extrair sabor dos seus legumes e seu caldo já vai ficar bom, você só vai gastar tempo e gás. Né? Tem alguns segredinhos que a gente precisa saber para fazer um bom caldo. A maneira de fazer o nosso caldo vai depender do tipo de risoto que a gente quer fazer. Se a gente quer fazer um risoto claro, a gente não vai refogar os legumes, não vai caramelizar, não vai assar eles no forno, nada disso. A gente simplesmente vai cortar os legumes e colocar ele na água. Deixar ferver e pronto, tá? Isso para um risoto claro. Se a gente quiser um mais escuro e quiser um caldo um pouco diferente, aí a gente faz outras preparações. Então agora a gente vai começar a fazer o nosso caldo. Então é bem simples, tá? A gente vai pegar a nossa cebola. Nós vamos cortar a cebola aqui. Já está descascada, lavada, ok? Então a gente vai cortar ela grosseiramente. Não precisa cortar certinho, nem nada do tipo, porque isso aqui vai cozinhar em água, tá? E a gente vai colocar na nossa panela funda. De preferência uma panela com fundo grosso, ok? Que assim ela cozinha lentamente e a gente não perde tanto calor na hora do cozimento, porque não é para evaporar essa água, tá? É só para soltar o sabor dos legumes. Então a gente cortou aqui a cebola, colocou na nossa panela, isso direto, tá? Não precisa nada, não vamos colocar óleo nem nada. Então a gente vem aqui para a cenoura, que também a gente vai cortar em pedaços menores. Não precisa estar certinho o corte nem nada, é só para realmente liberar sabor, cortar em pedaços menores. Então aqui a gente só diminui o tamanho da cenoura, tá? E vamos colocar na panela. Eu nem descasquei a minha cenoura, mas eu lavei ela muito bem, tá? Para que esteja limpa. Aqui o salsão, muito importante também. E a gente não vai utilizar as folhas do salsão porque elas amargam com o tempo de cozimento. Então quanto mais você deixar ele cozinhando, as folhas, ela vai amargar o seu caldo. E não é isso que a gente quer, né? Não quer um caldo amargo. Então a ideia não é colocar as folhas. As folhas a gente usa em outras preparações, tá? Não precisa jogar as folhas fora, dá para usar elas em outra preparação. Então aqui o salsão a gente já está limpo. A gente vai cortar também em pedaços menores. Tá vendo que é bem simples? A ideia aqui é praticidade. E a gente vai colocar o salsão também na nossa panela. O alho poró, que está aqui, já está limpo. Eu reservei o talo, aquela parte branca. Vamos usar só as folhas verdes escuras, tá vendo? Já está limpa também, só vamos diminuir o tamanho. Porque a parte branca a gente vai usar para fazer o nosso risoto. Né? Não vamos colocar ela no caldo. Aqui já tem muito sabor. Então a gente não precisa utilizar
na parte branca, que vão utilizar a parte branca no nosso risoto. Então aqui ó, o nosso dente de alho, 2 dentes, tá? Então a gente só vai dar uma amassada e colocar aqui dentro nossas folhas de louro, grãos de pimenta, que a gente vai colocar também, e os talos de salsinha. E aqui as ervas aromáticas, alecrim e tomilho fresco, tá? De preferência pro fresco, é um pouco melhor que o seco, tá? Eu gosto mais. Então aqui, essa é a nossa base. Aqui, pessoal, então já tá todos os nossos legumes, meripuá, as ervas aromáticas, tudo tá aqui dentro. Então a gente sempre começa o nosso caldo, sempre, tá? Todos os caldos, sempre, dessa mesma forma. Água fria, tá? É muito importante a água ser fria. Para quê? Para que essa água comece a esquentar e comece a liberar o sabor dos legumes lentamente. Então ela vai liberando aqui já lentamente desde o início, que ele começa a aquecer, ok? Então libera desde o início o sabor dos legumes que estão aqui. Então a gente vai completar com água, tá? E aí a gente vai levar tudo isso para o fogo. Fogo alto de início, e depois quando levantar a fervura, a gente abaixa o fogo. Tá? Baixou o fogo, deixou ele cozinhar bem baixo por aproximadamente 50 minutos. Deixou por 50 minutos, a gente vai coar. Aí eu mostro para vocês como vai ficar, tá bom? Então vamos lá para o fogão para colocar isso aqui para cozinhar. Chefs dificilmente falam sobre salgar o caldo, sempre pedem para deixar sem sal, não colocar sal no caldo. É correto, né? É importante você salgar no momento certo. Então a ideia aqui, quando a gente coar, separar o que a gente vai utilizar para o risoto ou o que você vai guardar, tá? A ideia, o que a gente for utilizar para o risoto, você salga, tá? Você salga, não é para salgar demais, é para deixar um salgado leve, para você sentir o sabor do sal e sentir o sabor dos legumes. Porque se você coloca um caldo sem sal, o seu risoto vai absorver um caldo saboroso, porém sem sal. Na hora que você colocar sal no final do seu risoto, você vai ter que colocar muito sal. E quando você morder o grão do risoto, você não vai sentir esse sal dentro dele. Então, ele não vai absorver esse caldo gostoso e salgado. Ele vai absorver um caldo gostoso, mas sem sal. Então, não fica legal. Então, aí não pode ter muito sal por conta que você vai colocar parmesão, enfim. Então, se tiver muito salgado, você não tem como tirar. Então, deixa com pouco sal, mas tem que estar salgado. Depois que a gente coar o nosso caldo, a gente vai colocar sal e provar. Então, tem que provar. Então, prova. Prova toda vez que você fizer, prova. Prova, sempre provar. Para você, daí você sentir o seu paladar, saber em que ponto que tá bom, em que jeito que tá bom para você, tá? Que é o mais importante. Quem vai comer é que tem que saber se tá bom ou não. Então aqui, pessoal, já tá começando a ferver, tá? Já tá começando a ferver. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai abaixar o fogo e marcar 50 minutos. Tá? A gente abaixa o fogo e marca esses 50 minutos. Em 50 minutos a gente desliga o fogo, deixa o fogo no mínimo que você puder aí no seu fogão, na sua casa, tá? A gente abaixa o fogo, conta esses 50 minutos e tá pronto o nosso caldo. Aí a gente vai coar e vai temperar com sal. E vamos provar isso tudo para ver como ele ficou. Então aqui, pessoal, passou os nossos 50 minutos, tá? E a gente vai ver como o caldo ficou e aí já vamos coar o nosso caldo, tá? Tá aqui nosso caldo. Tá vendo que ele tá claro, ó? Tá bem claro, mas tá com todo o sabor dos legumes. Então já passou os 50 minutos. Então aqui ele já tá com todo esse sabor de legumes, tá? Então a gente vai coar o nosso caldo. A gente vai coar ele
Então tá aqui o nosso caldo coado. Então agora a gente vai colocar o sal aqui. Tá? Vai colocando o sal aos poucos, porque se você colocar demais não dá para tirar. Coloca, vamos mexer, tá? E vamos provar. Nossa, esse caldo tá sensacional. Acho que mais uma pitadinha de sal. Vamos mexer novamente. Misturar bem esse sal. E vamos provar. E tá um caldo bem clarinho, entendeu? Perfeito. Pra mim já tá bom. Aí você prova aí como ficou. A ideia é que seja um caldo salgado, não muito forte, sal, tá? Para que você possa utilizar e de fato o sabor desse caldo levemente salgado entre nos grãos do arroz, para daí você ter um risoto sensacional, tá? Aqui eu já vou deixar para a gente fazer nosso risoto, mas se você quiser você pode guardar esse caldo na geladeira por até 3 dias ou congelar. E aí para congelar eu acho melhor você colocar ele em potes menores, fica mais fácil para descongelar, tá? Então a ideia aqui é essa foi nossa aula de caldo de legumes, tá? Você viu que é bem simples, bem rápido e muito fácil, mas que tem alguns detalhes. E se você seguir todos esses detalhes, garanto que seu risoto vai ser sensacional. Você nunca mais vai fazer um risoto que não seja perfeito, tá?